não nos deixa assim confundidos, porque ele usa a palavra para isso, é claro, e a palavra do Senhor que não nos deixa confundidos. E Paulo, ele traz essa palavra para o nosso coração com muita sabedoria, com muita graça. E se eu for pensar bem, Paulo, ele não esteve na presença do Senhor como os outros discípulos eles estiveram. Mas Paulo tem uma palavra assim graciosa, uma palavra assim poderosa para os nossos corações, que nos edifica, que nos exorta, que nos corrige. Então nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10. E nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Até aqui. Paulo, ele está falando aqui sobre o ministério dele, como que ele era no ministério, que Deus deu a ele mansidão e bondade em Cristo para que ele pudesse apelar aos irmãos de Coríntios. Ele fala que ele tem humildade diante da face de Cristo, estando face a face com eles. Paulo, ele vai falar aqui um pouco antes de por que ele fala com audácia, do porquê que ele fala com ousadia da palavra de Deus. E ele está aqui corrigindo, os coríntios, para que não houvesse divisão, para que não houvesse contenda entre os irmãos. E ele fala exatamente isso, pois nós, embora estejamos vivendo aqui na carne, enquanto nós estamos vivendo como homens, como seres humanos, em corpo natural, mas nossa luta não pode ser a mesma que o padrão humano. Nós não podemos guerrear guerras uns contra os outros. E eu queria deixar como tema aqui, para que nós meditássemos aqui, uma pergunta: com quem você tem lutado? Onde está a sua guerra? Qual é o alvo da sua guerra, da batalha que você trava todos os dias? Quem tem sido o alvo de suas batalhas? Um dos maiores segredos para que nós possamos ser eficientes, ter sucesso na batalha espiritual, amados, é saber com quem nós estamos lutando. Qual é o alvo da nossa luta, da nossa guerra espiritual, da nossa batalha espiritual? Isso é muito importante para a gente saber. Por que, irmã Leila? Porque o inimigo tem feito que nós, como servos do Senhor, guerreemos uns contra os outros. Seja marido, esposa, filhos, irmãos em Cristo, vizinhos. O inimigo, ele tem semeado isso, que os nossos inimigos são aqueles que estão à nossa volta, são o sangue que está à nossa volta. Mas Paulo, ele fala lá
aos Efésios, quando ele fala da armadura, ele fala, olha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele fala que não é contra o outro, contra aquele que você vê, que você enxerga com teu olho, que tem que ser a sua guerra. Paulo está dizendo o quê? Que a minha guerra é contra quem está agindo por trás, com quem está atrás da trincheira, com quem está atrás, lá escondidinho, só provocando, gerando contenda, divisão, dissensão, brigas, guerras. É com quem está lá atrás, com quem o meu olho físico não pode enxergar. É com esse que deve ser a minha guerra. Esse deve ser o alvo da minha guerra, da minha luta, da minha oração. O verdadeiro inimigo nosso, amados, tem que ser localizado. Eu não posso olhar para o problema por fora somente. Eu não posso olhar por alto. Eu tenho que ir lá no profundo e descobrir lá no profundo qual é a raiz do problema. O problema nosso é muitas vezes não localizar o inimigo, o verdadeiro inimigo. E por isso, por causa disso, a gente vê inúmeras doutrinas brigando um com o outro, irmãos discutindo, o inimigo fazendo com que nós fiquemos confusos e guerreemos uns contra os outros. Ele faz com que gere conflitos a ponto de nós não discernirmos onde é que ele está e quem é o nosso verdadeiro inimigo. Os santos hoje, os servos do Senhor hoje estão combatendo uns contra os outros com doutrinas cristãs, envolvendo denominações, questões sociais, questões políticas, drogas, que tudo hoje é usado para que haja guerra e divisão uns contra os outros. O inimigo, ele é astuto, amados. O nosso inimigo, ele é astuto. Satanás não brinca em momento algum. E ele que é o seu alvo, ele é o seu verdadeiro inimigo. É aquele que está guerreando porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar de você, tirar da sua casa a paz, a alegria. Ele veio para causar divisão e morte. A lista que ele usa para nos fazer nos dividir é infindável. Se fosse falar aqui, seriam inúmeras as coisas que ele cria. Hoje são ideologias de várias formas, mas quem hoje está por trás, quem sempre esteve por trás, foi ele. Ele é o príncipe deste século. É isso que a Bíblia diz. Que ele está agindo desde a criação. Ele estava lá quando o Senhor criou o Éden, ele foi e entrou lá para causar divisão no primeiro matrimônio. Ele não é brincadeira. O que nós devemos entender aqui? Nós devemos entender que o verdadeiro problema não são as causas que a gente... Não são os problemas que a gente vê por fora, não. A verdadeira causa é o maligno. Nós devemos localizar onde ele está e ir direto nele em oração, em intercessão, em intimidade com o Senhor, buscando intimidade com o Senhor e guerreando contra ele com verdadeiras armas poderosas em Cristo. É isto que Paulo fala. As armas que nós lutamos, elas não são humanas. Muito pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas que são criadas pelo maligno. A nossa luta, amados, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso amado que está do nosso lado, não é contra os nossos entes queridos, não. A luta são contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender que é ele que está agindo. Em algumas versões fala assim, a nossa luta não é contra o ser humano.
não é contra o homem, mas contra os poderes e autoridades das trevas que estão trabalhando. Então, se nós localizarmos o nosso inimigo, nós iremos entender onde é que nós temos que guerrear. Mas se nós não localizarmos ele, nós vamos estar lutando no lugar errado. Nós vamos estar combatendo pessoas, combatendo ideias, em vez de atacar as forças do mal, as forças satânicas que estão por trás deles. Nós precisamos ter esse entendimento. Efésios nos ensina isso. Efésios 6:12. Que se eu não localizar o maligno, eu vou estar lutando contra o homem, contra o ser humano, e não contra quem está agindo, contra os dominadores deste mundo tenebroso, é o que algumas versões dizem. Como resultado disso, de eu não saber contra quem eu tenho que lutar, muitas das atividades, muitas coisas que o inimigo está planejando estão sendo disseminadas por aí. O inimigo tem agido livremente, as forças do maligno têm agido livremente no mundo espiritual, enquanto nós nos desgastamos guerreando com quem não devemos. Contra o nosso cônjuge, contra o nosso filho, contra o nosso marido, contra a nossa esposa, contra o nosso patrão, contra o empregado, contra os governantes. A nossa guerra não são contra eles, não. A nossa guerra tem que ser contra as criaturas, contra os poderes do maligno. Quer nós queiramos ou não, amados, essas pessoas são escolhidas, são criaturas preciosas aos olhos de Deus, com grande potencial na causa de Cristo, caso elas desçam na presença do Senhor. Então, quando nós olharmos para alguém, devemos olhar como Cristo olha, como pessoas que podem se tornar grandes homens e mulheres influenciadores, que levam a palavra e que trabalham para o reino. Quando eu olhar, eu não devo enxergar um adúltero, uma prostituta, um viciado, um perdido, um tímido. Não é assim que eu devo enxergar, mas eu devo enxergar como o Senhor enxerga. E o que o inimigo tem feito hoje? Com que eu veja somente por fora. É o que Paulo diz aqui, vocês só olham, vocês só observam apenas a aparência, o que está por fora. Você tem olhado aquilo que o teu olho pode contemplar. Fulano está agindo dessa forma, viu? Fulano é um adulto, fulano se prostitui, fulano é um viciado. Você só vê o que está por fora, você nunca procura entender o que está lá dentro, o que está gerando esse problema, o que está causando esse problema, o que está fazendo com que essa pessoa se torne assim. E Paulo está nos ensinando aqui, não é contra eles que nós devemos guerrear, não são com as armas que o homem usa, mas são com os poderes do Senhor, as armas que são poderosas no Senhor. Essas armas, elas destroem fortalezas, elas destroem as armadilhas do maligno, elas destroem o campo do inimigo e ela destrói argumentos. E presta atenção, se alguém chega e quer argumentar contra você, contra os princípios e valores, a arma poderosa, a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir qualquer argumento, qualquer desculpa que for dada. A própria palavra. Então, nós devemos olhar para as pessoas como pessoas que têm potencial para se render diante do Senhor e para ser usados pelo Senhor na causa dele. Entretanto, o que está acontecendo? Somos influenciados por forças satânicas para poder olhar e enxergar da maneira que o mundo enxerga. Nós devemos enxergar que essas pessoas, elas estão sendo influenciadas pelas forças do maligno para que elas se rebelem, para que elas tenham atitude contra os princípios e valores do Senhor. O inimigo é quem gera isso, é quem causa isso, é quem traz isso para a vida delas. A batalha, na verdade, não pode ser contra ela. Tem que ser contra os principados que estão sendo usados pelo maligno. Irmã Leile, o inimigo, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares, não é mesmo. Só Deus é onipotente, onipresente, onisciente.
Mas o nosso inimigo, a própria palavra fala que ele é organizado. Ele tem hostes. Ele tem um império muito bem organizado. Nós, muitas vezes, como cristãos, nós estamos falhando em nos tornarmos organizados no reino. Mas o inimigo não, ele não brinca. E ele tem a divisão muito bem feita no trabalho que ele faz. Ele tem principados, ele tem potestades, ele tem hostes espirituais da maldade que estão trabalhando no mundo espiritual. Ele não está em todos os lugares, mas ele tem agentes dele trabalhando em todos os lugares. Ah, você acha que você está aqui, mas ele não está agindo lá na vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, no teu trabalho? Ele está. Ele tem agentes dele trabalhando em todos os lugares. Essa guerra não são contra as pessoas, amados. Essa guerra é contra eles que estão agindo aí sorrateiramente, por baixo do pano, fazendo com que tudo pareça natural e normal, fazendo com que as pessoas achem que é o fulano, a fulana que está escolhendo ser assim. Pode ser que ele escolha, mas influenciado por alguém que está agindo lá por trás. Essa guerra não é contra as pessoas que, por escolha própria, se entregam à rebeldia. Não é. Não podemos desistir delas. Nós não podemos desistir do marido, da esposa, dos filhos. Não podemos desistir dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Não podemos, mesmo que pareça que eles estão fazendo essa escolha, nós não podemos desistir deles, porque eles são chamados e escolhidos pelo Senhor. Eles também são pertencentes de Cristo, e nós precisamos não desistir deles, para que eles possam enxergar isso, para que eles possam entender que o Senhor os escolheu. Não podemos desperdiçar o nosso poder de fogo, a nossa oração, atacando as pessoas. Nós temos que atacar o nosso alvo, que é o maligno. O que nós precisamos fazer, amados, é enxergar além da superfície, além da aparência. O que é que está gerando isso? Nós precisamos entender isso. Paulo, ele nos instrui isso exatamente no texto. Ele está falando, olhe além dos seus olhos carnais, olhe com seus olhos espirituais, olhe além da superfície. Portanto, amados, nós devemos ver as pessoas não com os nossos olhos carnais, mas através do Espírito Santo que habita em nós. Nosso principal objetivo deve ser fazer com que essas pessoas se entreguem essas armas que estão sendo usadas pelo maligno e se rendam a Cristo. Afinal, se nós não dissermos a eles o quanto Deus os ama, como eles vão saber? Se eu e você não dissermos para essas pessoas o quanto elas são amadas pelo Senhor, o preço que foi pago, o alto preço que foi pago por elas, como elas saberão? Como elas vão discernir e entender que elas são amadas, que elas são escolhidas, que foi pago um preço sim pela vida delas, pela alma delas? Para realizar essa obra, amados, e comunicar o amor de Deus para essas pessoas, nós devemos ter em mente que a nossa guerra não é contra elas, não é contra a carne e o sangue. Nós não somos governados pelo que nós vemos exteriormente, somente na superfície. Deus, ele reina e ele tem o domínio de todas as coisas. Deus reina e ele tem o domínio de todas as coisas. Não olhe na superficialidade. Olhe no mais profundo. Não guerreie a guerra contra a carne, contra o seu marido, contra a sua esposa. Mas, irmã Leila, você não sabe o que fulano faz comigo. Você está sabendo quem é que está usando fulano? Você já olhou lá no profundo, além da aparência, e procurou discernir
Quem está usando fulano? Ah, mas irmã Leila, fulano serve ao Senhor. Quem disse que nós não somos tentados e que o inimigo não vem contra as nossas vidas? Quem disse? Quem disse que nós não podemos em algum momento ser usados por ele? Em algum momento que nós baixamos a guarda, que nós deixamos alguma brecha, alguma porta aberta. Quem disse que ele não pode nos usar? Que ele não pode usar a minha e a sua boca? Quem disse que ele não pode, em algum momento, fazer com que nós possamos ser usados e agir de maneira que não deveríamos? Então, não olhe na superfície. Não guerreie, não desperdice as suas orações, o seu poder de fogo, as armas espirituais e poderosas em Deus que Ele te deu, lutando e guerreando no lugar errado. Não é contra a carne, não é contra o indivíduo, não é contra o ser humano, é contra quem está agindo por trás. Está fazendo um estrago e muitas vezes nós acabamos permitindo que isso aconteça por não discernir e não procurar entender e localizar onde é que está o nosso inimigo. E por causa disso, estamos guerreando guerras e destruindo vidas, porque não sabemos com quem guerrear, onde guerrear e contra quem nós devemos ir. Amém? Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração e que você ore ao Senhor, busque no Senhor discernir quem é que está agindo contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra os seus negócios, contra a sua vida financeira. Quem é que está trabalhando para que você chegue num estado deplorável, num estado difícil, num estado em que as coisas não se resolvem, em que problemas não se solucionam. Que o Espírito Santo que habita em você te ajude a discernir onde é que está o seu inimigo e que você direcione essas suas armas poderosas em Cristo contra este alvo e que você vença as batalhas que você tem enfrentado. Se fez sentido para você, curte, compartilha, envia para alguém e que o Espírito Santo trabalhe com você, em você e através de você, para que o reino do Senhor cresça, para que almas sejam curadas, saradas e transformadas, para que almas entendam e saibam que elas são amadas pelo Senhor e que foi pago um preço alto por elas e que elas podem ser livres de todo o domínio das trevas e que elas podem ser instrumentos poderosos no reino de Deus, porque é assim que o Senhor os vê. Beijo no coração e até a próxima.